Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente a mais um momento nosso de reflexão sobre a Bíblia, para a gente aprender um pouco mais da verdade de Deus. O nosso verso de hoje está no livro de Atos, capítulo 17. Abra sua Bíblia com calma em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, porque aqui nós vamos ler o verso 30, que nos diz o seguinte: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Esse verso está falando o seguinte: sabe quando nós cometemos algum erro, algum pecado, mas nós não sabíamos sobre aquilo, nós não sabíamos que aquilo era um pecado, que aquilo era errado? Essas coisas Deus não leva em conta. Olha que Deus de amor. Deus não nos cobra daquilo que nós não sabíamos. E isso é lindo, né? Isso é belo. Deus não leva em conta os tempos em que nós éramos ignorantes, em que nós não sabíamos sobre o erro. Porém, o verso não termina aí, o verso continua e diz que a partir do momento que eu tomo conhecimento, eu devo me arrepender e abandonar o erro. Você já se viu nessa situação? Você cometeu um pecado, você não sabia que aquilo era um pecado, que aquilo era algo errado para Deus, e você cometeu, mas depois você descobriu que era errado? E diante dessa situação, nós temos que nos lembrar de duas coisas. Primeira coisa, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Só que também tenho que me lembrar que a partir do momento que eu tomo conhecimento da verdade, eu preciso me posicionar ao lado dela, porque agora sim, Deus pode pedir isso de mim, porque agora eu já sei o que é certo e o que é errado. Qual você escolhe? Você aceita se posicionar ao lado da verdade? Esqueça aquilo que você não sabia. Lembre-se agora, pense no que você já sabe a respeito da verdade de Deus. Você aceita se posicionar ao lado da verdade? Sempre fique do lado da verdade. Peça perdão a Deus pelos seus pecados e se posicione ao lado dele, ao lado das verdades dele, ao lado da palavra dele. Pense nisso. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua misericórdia, que não leva em conta os tempos da ignorância, mas nos ajude a aprendermos mais da Bíblia e a nos posicionarmos ao lado dela, ao lado dos teus mandamentos e das tuas leis. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família, o seu dia. Que você tenha um feliz sábado, né? Que está chegando. E não se esqueça de compartilhar esse material com as pessoas, de estudar a sua Bíblia. Eu te indico hoje o Salmo 51, um salmo de arrependimento, para você fazer a sua leitura. Que Deus te abençoe e a gente se vê amanhã, se Ele quiser.